Abra a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas 15. Esse é o fundo? Troca esse fundo, não sei porquê, mas tá vindo a música do John Lennon, Imagine, na minha cabeça com esse fundo. Imagine, no, love people. Mas alguém teve essa sensação? Teve? Aí, ó. Não tô sozinho. A sensação, Imagine, no. Deus meu. Ai, ai. Bom, o capítulo 15 de Lucas, ele é um capítulo peculiar nas Escrituras, porque ele relata 3 parábolas. A primeira parábola é a parábola da ovelha perdida. A segunda parábola é a parábola da dracma ou da moeda perdida. E a terceira parábola é do filho perdido, tão conhecido, filho pródigo. E eu quero ler essa parábola do filho pródigo no versículo 11 em diante, diz assim, acompanhe comigo nas Escrituras. Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai, pai, eu quero a minha parte na herança, assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu com tudo que tinha e foi para uma região distante, lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse, quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno mais de ser chamado seu filho, trata-me como um dos empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e beijou. O filho disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem o anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois o meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou-se de casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Esse lhe respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para festejar com meus amigos? Mas quando volta para casa seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, mata o novilho gordo para ele. Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu, mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão, e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Essa família aqui descrita nessa parábola, ela descreve um pai que tem 2 filhos, um
conhecido como filho pródigo, decide resgatar a herança antes do tempo e decide viver a vida como ele acha que deveria. Gastou tudo, perdeu tudo e se encontrou na situação que ficou. É interessante que ele volta para casa, mas o seu outro irmão, ao fato dele voltar para casa, ativa o coração do outro irmão, que ficou indignado. A Bíblia diz que ele ficou irado, porque o pai recebeu o filho. É interessante que essa família, ela tem algo em comum com a minha e com a sua família. E qual é a coisa em comum dessa família? Que todos nós temos problemas. Toda família tem dificuldade. Toda família, ela passa por circunstâncias, por crises, por contendas. Algumas pessoas, às vezes, elas idealizam a família perfeita, e ela idealiza que a família perfeita é uma família sem problemas, mas isso não é realidade. A realidade é que todos nós, em alguma medida, temos nossas dificuldades, nossos dilemas, nossas necessidades e nossos problemas. É interessante que uma crise foi instaurada na família. Primeira crise é a crise do próprio filho, o primeiro, que decide viver a vida de forma irresponsável, e gasta tudo, quebra, fica arrasado. E aí, a volta dele, provavelmente isso gerou uma crise interna na família, porque mostra que aquele menino foi totalmente irresponsável, mas aí ele detona outra crise que é com o irmão mais velho. Você percebe que o irmão mais velho está irado com toda a situação e cria toda uma cena ali com o pai, e os dois se revelam, em certa medida, problemáticos. E é isso que justamente as crises causam em nós. Por que nós temos crise? Por que nós temos problema? Porque eles trazem à tona toda a nossa disfuncionalidade. Sexta-feira, para quem estava aqui, nós falamos bastante disso. De famílias disfuncionais, de relacionamentos disfuncionais, de casamentos disfuncionais. E como isso pode criar um grande problema a longo prazo. Então, as crises, elas revelam nossas disfuncionalidades. Nós precisamos entender que, se nós queremos ter uma família abençoada, e é importante você entender que família abençoada não é sinônimo de família perfeita. Repete comigo, fala assim: uma família abençoada, ela não é perfeita. Porque às vezes a gente cria essa utopia na nossa cabeça de que ser abençoado é sinônimo de perfeição, e não é. Nós olhamos nas escrituras N casos de famílias abençoadas, mas não eram perfeitas. Família de Abraão era abençoada, sim ou não? Mas era perfeita? Não. A família de Davi era abençoada, sim ou não? Mas não era perfeita. Então, nós precisamos entender que as crises, elas trazem à tona as nossas disfuncionalidades, justamente para que possa ser tratado, resolvido. Porque qual que é o grande problema? É que
muitas famílias, elas vivem um relacionamento de forma muito superficial. Tudo parece lindo, maravilhoso, mas não é. Tudo parece lindo e perfeito, mas não é. Mas também não se permite ser tratado. Por quê? Porque é tudo muito superficial. Os relacionamentos são por superficial, não tem profundidade. Há casais que vivem de forma muito superficiais, não tem profundidade. É tudo, mas não consegue ter acesso a circunstâncias profundas, não consegue ir mais profundo no relacionamento, no diálogo, nos sentimentos. Por quê? Porque é tudo muito superficial. Há relacionamentos de pais e filhos que são muito superficiais. É o relacionamento de autoridade, de quem manda e quem obedece, mas não consegue ter profundidade. É aí que nascem as crises. É por conta disso que nascem os traumas. Há relacionamento de irmãos que são muito rasos, superficiais, não passa de conversas frívolas, mas nunca consegue resolver seus problemas. Todo mundo sabe que tem problema, há uma sensação que tem um problema, mas ninguém quer tratar de fato e encarar a realidade do problema. Quem está entendendo, diga amém. É justamente o que nós vimos nessa família. E eu quero tomar essa família como exemplo. O fato do filho mais novo ter o comportamento que teve, e o fato do outro irmão ter o comportamento que teve, mostra o tamanho da disfuncionalidade dessa família. O fato do filho mais novo tratar o pai do jeito que tratou, porque pedir a herança antes da hora, eu vou dizer, olha, eu quero que você morra. E o fato do filho mais velho é ter um comportamento de falar, olha, eu trabalho o senhor como um empregado. A Bíblia diz que ele ficou pote de fora e o pai veio. Ele fez uma cena na frente da festa. Imagine! Consegue imaginar um filho fazendo uma cena? Não vou entrar. E o pai, filho, vem. Não vou, porque você faz isso, isso, aquilo. Parece uma birra. E ali mostra que eram todos adultos. Não era uma criança. Sabe, quais são essas disfuncionalidades que a gente tanto vê hoje nas famílias? E eu, por meio dessa mensagem, ao preparar essa mensagem, eu busquei as experiências de cuidar de tanta gente há tanto tempo, inclusive das minhas pessoais. Quais são as disfuncionalidades mais comuns, mais problemáticas ou que causam maior dano em uma família? É o egoísmo. O que você percebe no filho ali, no primeiro filho citado, é que ele foi, na verdade, um completo egoísta. Porque a partir do momento em que ele exige a sua parte na herança, para gastar do jeito que ele bem entendesse, da forma que ele bem achasse, e fazer o que ele fez de forma irresponsável, ele na verdade estava manifestando o quê? Um egoísmo. Ele não se preocupou se o pai ia ficar triste ou não. Ele não se preocupou se aquilo poderia trazer um dano à família, ao patrimônio da família. Ele simplesmente decidiu, eu vou fazer do jeito que eu acho melhor. Na verdade, ele só expressou o problema do pecado lá no Éden. Quando o homem decide comer da árvore do conhecimento do bem e do mal e se tornar independente, na verdade ali foi um coração egoísta, dizendo, eu não dependo mais de ninguém, não dou satisfação para mais ninguém, não quero prestar conta para ninguém, não quero ter responsabilidade com ninguém, quero fazer o que eu bem acho, do jeito que eu acho melhor e ponto. E quantos de nós não somos egoístas? Agora, a questão e o grande problema é que família não cabe o egoísmo, porque família é plural, família não é individual. Então família não é ambiente para egoísta.
Alguém que só pensa em si, só pensa na sua alegria, só pensa no seu prazer, só pensa no seu bem-estar, família não é ambiente para isso, porque família é um ambiente plural. Eu não posso dizer, eu sou a minha família. Eu só posso definir que eu sou a minha família porque eu tenho pai, porque eu tenho mãe, porque eu tenho irmão, porque eu sou marido, porque eu sou esposa, porque eu tenho filhos. Quando eu tenho isso, aí eu posso dizer, eu tenho uma família. Ou seja, na pluralidade dos seus papéis e das suas funções, daqueles que fazem parte, pai, mãe, filho e assim por diante, aí sim nos tornamos uma família. Mas eu não posso dizer que eu sou família no individual, ou seja, família plural. Família é um ambiente de compartilhamento e não um ambiente de egoísmo. Eu dou uma dica se você não é casado. Se você se considera uma pessoa egoísta, primeira coisa, não case. Porque um egoísta, quando casa, ele vai gerar uma família completamente disfuncional. Porque no ambiente familiar é necessário ter doação, no ambiente familiar é necessário compartilhamento. E quando você tem uma pessoa, uma figura completamente egoísta, ele vai criar um problema muito grande. Um ambiente de gente doente, machucada, traumatizada e assim por diante. Porque, parafraseando o pastor ontem, ele disse algo que é fato. Que o milagre que nós precisamos, na verdade, é a maturidade. Porque imaturidade, egoísmo e irresponsabilidade são sinônimos. É fato. O que nossas famílias estão precisando, de fato, o grande milagre que as nossas famílias precisam de fato, o fator determinante para uma casa saudável e abençoada, é um lugar onde tem gente madura ali dentro. Gente madura. Homens e mulheres responsáveis. Homens e mulheres que entram na estrutura familiar da sua casa, do seu lar, com um único pensamento: eu quero me dedicar a todos e não só a mim. Gente madura que é responsável. A grande crise da família nos dias de hoje é porque são famílias de gente imatura, irresponsável e egoísta, que só pensa em si, no seu umbigo, que só pensa no seu prazer, que não assumem responsabilidade, que não assumem seus papéis de fato, que fogem das suas responsabilidades. Como existem lares quebrados, machucados, de homens irresponsáveis, que não assumem a sua paternidade de fato, que não assumem a sua identidade como provedor, como mantenedor, como um sacerdote dentro de casa, se esquivam das suas responsabilidades. Mulheres que não são responsáveis e maduras, que se esquivam da sua responsabilidade, como mulheres dentro de casa, como mães responsáveis. Filhos que esquivam-se da sua responsabilidade também, e isso por culpa da maioria dos pais, que não ensinam responsabilidade, porque são irresponsáveis também. E por modelamento acabam criando. E aí são famílias disfuncionais, problemáticas, doentes, machucadas, ofendidas, rasas, superficiais, que às vezes até se dão bem no que diz respeito às coisas materiais, no que diz respeito a algumas conquistas naturais,
mas ainda continuam lá no cerne da família destruída. E que às vezes, por conta de uma condição, às vezes financeira, ainda consegue manter as aparências, mas até certo ponto. Porque não consegue ter profundidade, não consegue ter maturidade no diálogo, não consegue ter maturidade nos relacionamentos. É interessante que você vê abertamente isso no coração do outro irmão, que fica irado quando o pai restaura a condição do irmão. Quer dizer, eu estou preocupado com o meu bem-estar, o Senhor me trata mal, e não importa o meu irmão que estava perdido. Uma outra causa de disfuncionalidade nas famílias, e hoje eu estou procurando ser um pouco mais profundo, são as percepções erradas. O que nós percebemos nessa família é que os dois filhos tinham percepções erradas a respeito do pai. O primeiro, ele achava que o pai era apenas e somente aquele que tinha a provisão, aquele que assina o cheque. É só isso que cabe ao meu pai, esse é o valor que meu pai tem, aquilo que ele pode me dar. Não estou preocupado com o coração dele, não estou preocupado com o sentimento deles, eu quero a minha parte. Tanto que ele fala, quando ele está lá no fundo do poço, ele diz, eu vou voltar para a casa do meu pai, porque eu vou trabalhar para ele, como um empregado, como um escravo. É a visão que ele tinha. Agora já um outro irmão fala, eu estou aqui trabalhando como um escravo, ou seja, ele tinha uma visão distorcida do pai. Qual era a visão? Você é um patrão que paga o meu salário. A minha relação com você, ela é patronal. É CLT. Ele não tinha acesso ao coração, ele nem sabia do coração do pai. Acha que o pai é somente a fonte de renda, e o outro como patrão. E isso é muito mais comum nas famílias. Porque há muitas famílias disfuncionais por conta de percepções erradas. Ou seja, às vezes percepção errada em relação ao marido. Mulheres têm uma percepção errada em relação ao marido. E homens têm percepções erradas em relação à mulher. Pais que têm percepção errada em relação aos filhos, porque às vezes nem acreditam muito nos filhos. Eles não conseguem enxergar, às vezes não admite. Há pais que às vezes não admite. Mas há pais que encobrem tanto os seus filhos, porque no fundo, eles não acreditam que o filho é capaz. Nem de sofrer. Há maridos que não têm uma percepção errada da mulher e às vezes não a apoia porque não acredita que é possível que ela consiga. E há mulheres que têm uma percepção errada do marido, porque às vezes também não acredita que é possível que ele possa. Uma percepção errada cria um ambiente muito superficial, porque não tem acesso à realidade do outro, não tem acesso à realidade do coração do outro, porque numa família disfuncional, o que não existe é diálogo. Pode ter gritaria, pode ter berro, pode ter conversas frívolas, mas o que não tem é diálogo. Diálogo profundo. Não há exposição de verdades ou realidades.
Eu costumo falar, porque essa é a realidade, infelizmente, de muitos casais, às vezes. Muitos casais casados. E isso somente para os casados. Ele tem acesso à intimidade sexual, mas não tem acesso ao coração do outro. Aos medos, às preocupações, às dores reais que o outro está sentindo. O que Deus quer conosco nesses dias, e essa foi a minha percepção desde sexta, é que Deus quer nos levar a uma profundidade de relacionamentos, de profundidade de vida. Uma outra disfuncionalidade das famílias são problemas de relacionamento. Isso para mim é o mais comum. Na verdade, esse é o grande desafio nosso como vida. É como nos relacionar e como esses relacionamentos nos afetam, porque relacionamentos, por sua natureza, não são neutros. Nenhum relacionamento que eu tenho é neutro. Ele sempre vai afetar a minha vida, para o bem ou para o mal. Mas ele nunca será neutro. Agora, no ambiente familiar, ele é muito mais potencializado. Porque é um ambiente de muito mais intensidade de relacionamento. Você está mais tempo junto, você está próximo, você está ali, dividindo ambientes, dividindo lugar, dividindo a casa, dividindo espaço, dividindo a mesma realidade. E o que você percebe nesse texto aqui, na verdade, é que essa família, pode ser que você nunca tenha tido essa percepção do texto, mas eu estou usando ele porque é uma percepção clara dessa disfuncionalidade dentro da casa. Por quê? Porque todo mundo tinha problema com todo mundo. O filho mais novo tinha problema. Porque se ele tivesse diálogo, se ele tivesse relacionamento real, ele não precisava ter falado para o pai: me dá minha herança. Ele simplesmente poderia ter falado: pai, eu quero dar uma volta, eu quero passear, eu quero fazer uma viagem. O irmão mais velho fica irado porque o irmão está sendo restaurado, quer dizer, provavelmente isso não era novo. Então, quando nós falamos sobre problemas de relacionamento, nós precisamos entender como eu lido com gente que tem dificuldade. Eu não tenho dúvida do que eu vou dizer hoje. E nós ouvimos isso ontem, uma parte, mas que o problema da orfandade é um dos grandes causadores de males dentro das famílias hoje. O problema da referência de paternidade. Por que as famílias estão disfuncionais demais hoje? Porque há um problema de relacionamento ali intenso e antigo. Filhos que não conseguem se relacionar com o pai, pais que abandonam seus filhos, maridos que não conseguem se relacionar com a esposa e vice-versa, e assim por diante. São ambientes familiares doentios, problemáticos, que só gera gente doente, que gera gente com problema de identidade. Por que nós estamos tendo tanto problema com essa questão de identidade de gênero? Porque na sua grande maioria, famílias disfuncionais. Crianças que cresceram
em ambientes completamente disfuncionais, que perderam suas referências de paternidade, suas referências de maternidade, suas referências internas. Então nós precisamos entender que a questão do relacionamento ele é fundamental. E nós não podemos manter relacionamentos de forma superficial. Precisa ter verdade, precisa ter realidade. E é interessante que aquela família, entende-se que era uma família rica. Mas a grande riqueza de uma família não está nos seus bens, no seu patrimônio. A grande riqueza da sua família está nos seus relacionamentos. Essa é a grande realidade da vida. Você já percebeu como tem famílias que elas literalmente implodem? Às vezes, ou se distanciam depois da morte do pai, da mãe, do avô, que eram as referências, acabou. Há famílias que vivem unidas até o velório. A partir do velório, ela acabou. Por quê? Isso mostra o quão doentio está as nossas casas. Porque o que unia a família era apenas uma pessoa, mas não conseguiu desenvolver relacionamentos que conseguissem avançar além do velório. Porque não houve profundidade. E é interessante como essa família começa a ser restaurada. Eu disse aqui no começo, as crises e circunstâncias, elas servem para expor nossas disfuncionalidades. Porque é na crise, é nas lutas, é nas adversidades que essas disfuncionalidades aparecem. E é interessante como aquilo começa a ser restaurado. Essa semana eu estava lendo o livro de Reis e me chamou a atenção quando Elias faz o desafio do Monte Carmelo com os profetas de Baal, e ele fala, vamos aqui orar, e que o Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. Porém, é interessante que Elias, antes de orar, antes de clamar, antes de invocar o fogo de Deus, o poder de Deus, ou a resposta de Deus, a Bíblia diz que ele arruma o altar. A Bíblia diz que ele repara o altar, antes de orar. Nós precisamos entender que a nossa resposta virá, mas ela virá sobre um altar reparado. A nossa família, o nosso casamento, o nosso lar é o altar. Isso aponta que nós temos uma responsabilidade nisso. O que Deus está nos ensinando desde sexta-feira é que, olha, Ele vai fazer, Ele pode fazer, porém, nós precisamos colocar alguns altares em ordem. Às vezes nós queremos o fogo, nós queremos a glória, nós queremos a resposta, mas aquilo que está ao nosso alcance, nós não fazemos. Aquilo que é da nossa responsabilidade, às vezes negligenciamos. O que Deus está nos ensinando nesses dias, repara o altar. Se disponha a colocar em ordem. E aquela família que estava perdida, porque nós falamos da ovelha perdida, da dracma família, mas a família estava perdida. Ela começa um processo de restauração, primeiro, quando há arrependimento. Deixa eu te falar uma realidade da vida. Tem coisas que são boas, necessárias, mas ela não substitui o que é fundamental. Entenda isso. Tem coisas que são boas
e são necessárias, mas ela não substitui o que é fundamental. Eu estou com problema no meu casamento, aí eu vou viajar, eu vou dar uma passeada no shopping. Viajar é bom, sim ou não? Ir no shopping é bom, sim ou não? Também gosto. Só que deixa eu te falar uma coisa, não é fundamental. Quando que essa família começa a ser restaurada? Quando o filho fala assim, eu me arrependo, eu vou voltar para o meu pai e eu vou pedir perdão. Quando há arrependimento. Às vezes eu vejo casal que está com um problema, sabe o que ele faz? Vamos viajar. Mas não tem a atitude de resolver. Vamos gastar dinheiro. Mas não resolve. Qual que é a atitude do filho? Ele caiu em si, ele se arrepende, volta para o pai, se expõe, pede perdão, ele abre a porta da reconciliação. No livro de Provérbios diz, enquanto eu fiquei calado, nada aconteceu, mas a partir do momento que eu confesso e deixo, eu alcanço misericórdia. Mas o que é arrependimento? Arrependimento é a comunicação. Entra na área da comunicação da família. Famílias disfuncionais não sabem se comunicar, não sabem dialogar. E aí não consegue entrar no ambiente de arrependimento. Por quê? Porque se o meu relacionamento é só superficial, a minha conversa é só superficial, ou é gritaria e berro, quando precisa ter conversas verdadeiras, sinceras, não consegue chegar e dizer eu errei, eu pequei, eu falhei. Ou conversas difíceis. Porque tem hora que conversas difíceis são necessárias. Mas como nós fugimos disso? Principalmente em ambientes de superficialidade. Em ambientes de que não há diálogo, que há prosa, a conversa frívola, não dá para ter diálogo. Quem está entendendo, diga amém. Há casais que às vezes estão casados há anos, mas não sabem dialogar. Ou grita, ou berra, ou xinga, ou a conversa é, você viu o carro da Dona Maria, nossa vizinha, que ela comprou? Ou, você viu fulano? Olha, o que passou lá na televisão, mas não consegue ter diálogo. Não consegue sentar e falar, vem cá, nós precisamos ter uma conversa difícil, mas é preciso aqui expor algumas coisas. Algumas verdades que às vezes só sai, quando sai, na hora do nervoso, da gritaria, mas não sai na hora que precisa sair. Esse é o desafio. O arrependimento, ele passa pela questão da comunicação, porque a Bíblia diz que eu posso me arrepender, mas se eu não confessar, eu preciso confessar. E confessar é falar, confessar é expor, confessar é abrir o coração. O caminho da restauração sempre vai começar pelo arrependimento. Foi a primeira mensagem de Jesus e continua sendo a porta de entrada para a transformação na vida de qualquer um. Arrependei-vos. Porque o arrependimento ele vem carregado de consciência. Ou seja, eu estou consciente, o que o texto diz? Ele caiu em si. Quando ele cai em si, quando eu abro os olhos, quando eu percebo, quando eu reconheço, eu errei, eu tenho minhas falhas, aconteceu isso, a realidade é exposta. Segunda coisa, a Bíblia diz que o pai vem com compaixão. Compaixão. Famílias duradouras, famílias abençoadas e não perfeitas são ambientes de compaixão. O pai estava certo e o filho estava errado.
Mas como que o pai o recebeu? Abraçando e beijando. Não acusando. Não dizendo, está vendo? Agora vem arrastado. O pai teria até o direito, mas ele abriu mão do seu direito, da sua raiva, do seu nervoso, porque naquele momento era necessário que aquele filho entendesse de compaixão. É interessante que o mais velho também, quando está fazendo a cena dele lá na porta, a resposta do pai é: meu filho, meu filho. Abra comigo em Romanos 12, no versículo 9. Para mim o texto de Romanos 12, ele é um dos textos mais elementais da fé cristã. Olha aqui para mim, preste atenção, igreja. Fé cristã não é viver dentro de uma conferência. Fé cristã não é o culto dominical. Quebra esse paradigma, igreja. Esse texto que nós vamos ler reflete o que é genuinamente a fé cristã. A vida cristã. Vida cristã não é o culto cheio da unção e da glória. Não. A minha vida cristã não pode se resumir num culto, numa reunião dominical, numa conferência, num ambiente que sim, é bom, mas isso não é vida cristã. Vida cristã é o que nós vamos ler agora. Romanos 12, 9 diz assim: o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apegue-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Ainda ele diz o tipo de amor que eu devo ter. De fraternidade, de comunhão, de ajuda, de relacionamento. Não é o amor eros, não é o amor erótico, não é o amor de carne, mas é o amor de irmão. O amor com compaixão. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honras aos outros mais do que a si próprio. É um ambiente onde exalta, um ambiente onde você honra os outros, você respeita. Nunca lhe falte zelo, sejam fervorosos no espírito e sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades e pratique a hospitalidade. Agora, a partir do 14, o cerco fecha. Abençoe aqueles que vos perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Se a Bíblia diz que é para abençoar os que nos perseguem, imagine os da nossa casa. Se a Bíblia diz que eu tenho que abençoar, e é interessante que o texto ele enfatiza: abençoe que vos perseguem, abençoe, não os amaldiçoe. Alegrem-se com os que se alegram, e chorem com os que choram. Tenham a mesma atitude um para com os outros e não sejam orgulhosos. Não estejam dispostos a se associar a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Versículo 17. Não retribua ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Não, o texto 17, não retribua ninguém mal por mal. Como que tem gente que consegue desejar ou ainda fazer em alguma medida o mal para o outro da própria casa? Há maridos que, é assim? Então ela vai ver. Há mulheres que são assim.
Ah, é? Ele não está fazendo isso? Ele está me tratando? Então ele vai ver. Aqui se faz, aqui se paga. E fica justificando circunstâncias dentro da casa que são injustificáveis perante as Escrituras. Porque a Bíblia diz que eu tenho que abençoar quem me amaldiçoa e tratar bem quem me trata mal. Versículo 18: façam tudo o possível para viver em paz com todos. Tudo que é possível. Aqui tem gente que gosta de umas encrencas. Amados, nunca procure vingar-se, mas deixa com Deus a ira, pois está escrito: minha vingança e eu a retribuirei, diz o Senhor. E ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo assim, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Se a Bíblia diz que se o meu inimigo, presta atenção, se o meu inimigo estiver passando fome, eu vou estender a mão para ele. Imagine quem é da minha casa, quem é da minha igreja, quem é da minha família. Irmãos, ou a gente quebra esse ciclo de mal por mal, mal por mal, e você só quebra esse ciclo praticando o que a Bíblia diz: vençam o mal com bem, amontoando brasa. Ah, mas fulano está me tratando mal. Começa a tratar ele bem. Minha esposa usa uma expressão, ela fala assim: aí você me apertou sem me abraçar. É interessante que aquele pai tinha tudo para dizer: vocês são uns bandos de sem vergonha, ingratos, irresponsáveis. E como que aquele pai faz? Manifesta compaixão, amor. É assim. Ou a gente quebra o ciclo, e às vezes é quase que uma maldição na vida de algumas famílias. É mal por mal, mal por mal, mal por mal, mal por mal. É mágoa em cima de mágoa, é ressentimento em cima de ressentimento, é ferida em cima de ferida. E aí isso transcende a geração. É da mãe para o filho, do filho para o neto, e aí vira. E só tem um jeito de quebrar isso. Não é pagando voto em igreja, não é fazendo campanha de libertação, é pagando mal com bem. Quem está entendendo, diga amém. E a terceira prática, a primeira eu disse que é o arrependimento, a comunicação, o diálogo. A segunda é a compaixão. E a terceira é o perdão. Colossenses 3,13. Olha o que o texto diz. Presta atenção aqui. Suportem uns aos outros. Essa palavra suporte aqui, ela não está dizendo assim: eu tenho que suportar o Marcos. Oh, meu Deus, viu? Não é isso. Esse suporte é de suporte, de sustentação, de promoção. Nós precisamos aprender a promover, nós precisamos aprender a suportar, a entender que às vezes ele não vai conseguir sozinho, ele vai precisar de suporte. Ele vai precisar de sustentação. É um suportando o outro. A Bíblia diz: suportem uns aos outros, é a promoção. Eu promovo, eu coloco em lugar de destaque, eu estou promovendo, estou suportando. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem um contra o outro.
Perdoe, o perdoar aqui está no imperativo. É um mandamento, não é uma escolha, não é uma opção para nós. Não! O perdão não é opção, igreja. A prática que nos diferencia no cristianismo de qualquer coisa é o perdão. O perdão envolve assumir a cruz, assumir o prejuízo. O perdão envolve você decidir não estar mais ressentido para você viver bem. Perdoem uns aos outros as suas queixas. E ainda ele ainda vem com um texto para reafirmar. Ele está dizendo, perdoem como o Senhor os perdoou. Ou seja, quando eu entendo o tamanho do perdão de Deus na minha vida, o quanto isso foi significativo, o efeito do perdão de um homem que era miserável, que estava caminhando para o inferno, de uma vida sem Deus, um pecador, e Deus me perdoou por graça e misericórdia. Quando eu entendo isso, aí eu entendo que eu preciso também perdoar, que da mesma forma que eu errei com Deus, pessoas vão errar comigo. Ah, eu não consigo perdoar, que na verdade você ainda não conseguiu entender o tamanho do perdão. Sabe por que tem gente que não consegue perdoar? Presta atenção aqui. Porque tem gente que acha que é tão boa que o perdão não foi tão grande. Mas quando você entende o tamanho, a dimensão do perdão, não tem como. E é interessante que a fonte de restauração, a banda pode subir. A fonte de restauração, preste atenção no que eu vou dizer aqui, converge para o pai, não parte dos filhos. Converge para o pai, e aqui eu faço uma analogia entre Deus e o homem. A atitude de transformação não é algo que nasceu no coração dos filhos, pelo contrário, os filhos continuaram ruins nesse aspecto. Mas foi o coração do pai. Porque quando o filho volta para casa, ele encontra as portas abertas. Isso aponta para nossas famílias que sempre terão uma oportunidade. Não tem circunstâncias que Deus não possa mudar. Não tem porta que Deus não possa abrir. Deus é um Deus de segundas e terceiras e quartas chances. Não se dê por vencido naquilo que Deus ainda não disse. A fonte de restauração é justamente no Senhor e por meio dele, porque o filho encontra a porta aberta, o filho encontra a aceitação. O filho não encontra um pai irado, o condenando, o colocando, não, a partir de agora então para você entrar na minha casa, você tem que cumprir certos requisitos. Não, mostra um pai gracioso dizendo, olha, filho, você é aceito. O filho nem esperava, e é interessante como o coração daquele pai é disposto, porque o filho mais novo encontra um pai que vem correndo e abraça e beija, e traz e faz uma festa, o filho não entende muito. E o mais velho faz aquela cena imatura na frente da festa. A Bíblia diz que o pai sai lá fora e fala, meu filho, você tem tudo. Filho, olha, eu estou aqui, é sermão. Na verdade, o filho, essa família é restaurada quando ela entende a graça e o amor incondicional de Deus. Sabe, uma das coisas que me marca nesse texto é que esse pai, ele manifesta algo
que é de fato o fator determinante para muitas famílias disfuncionais. A Bíblia diz que não, e porque a Bíblia relata isso porque não era comum isso. Um homem mais velho manifestar afeto. E a Bíblia relata que aquele pai vem e abraça e beija, isso principalmente um homem mais velho numa sociedade judaica, publicamente isso não existia. E vou falar para você sem sombra de dúvida. O motivo de muitas famílias, e eu acho que é o catalisador de muitas feridas, de muitas dores, de muitos complexos, é porque essas pessoas não cresceram em um ambiente de afeto. Um ambiente de demonstração de carinho. E às vezes foi só manifestações de raiva, ira ou fugiu minha palavra, indiferença. A maior dor de muitos homens e mulheres que marcou suas almas foi a falta de afeto. E é interessante como esse pai age com aquele filho. Na verdade, ele é afetuoso com os dois. E às vezes, o que a sua família está precisando não é mais oração. Não é mais uma campanha ou um tempo de jejum. Não é mais igreja. Não é mais tempo em um culto. Às vezes o que a tua família está precisando é de afeto. Às vezes nós estamos tão envolvidos em nossos afazeres e nossa rotina, e tão envolvido em nossas atividades, e às vezes temos uma rotina tão desgastante, que nos falta afeto dentro de casa. O abraço, a manifestação de carinho, uma palavra afetuosa. Uma palavra, um abraço. Que nós possamos sair daqui hoje entendendo e dispostos a viver como uma família abençoada. Não perfeita, mas que possamos restaurar os altares dos nossos lares. Fique de pé em nome de Jesus. Feche o seu